É engraçado que praticamente todo vídeo de lançamento eu sempre falo a mesma coisa no início do vídeo. Só que, gente, é impossível não ficar louca pra ler com tanto lançamento incrível. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns lançamentos que a gente vai ter no mês de abril. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que eu já anotei na minha listinha de preciso ler desesperadamente. Mas lembrando sempre, se eu esquecer algum lançamento ou não tenha comentado no vídeo, já deixa aqui nos comentários pra gente saber de todas as novidades e não perder nenhum lançamento. Então vambora! E o primeiro livro é um dos lançamentos que a gente vai ter da Dark Side, que é o que terá acontecido com Baby Jane. Esse livro foi adaptado em 1962 e ele foi lançado originalmente em 1960 e ele não tinha mais no Brasil Tutupão. E ele traz uma história daquelas classiconas que a gente gosta muito. Se você não assistiu o filme, eu aconselho muito, porque é uma história muito curiosa, que tem uma relação muito esquisita de amor, ódio, rancor e vingança, porque a gente tem as irmãs Hudson e elas vivem numa mansão ali, totalmente isoladas, e elas querem, uma quer na verdade se vingar de estar paraplégica e a outra quer voltar a ter fama, então ela acaba escondendo a irmã. Então é uma relação muito bizarra, tem um teor gótico que a gente gosta muito, então fica a dica, se você não assistiu o filme, assiste e dá uma olhada nessa capa. Olha, o segundo lançamento é Cabo do Medo e muita gente estava pedindo pra Darkside lançar esse livro e finalmente eles lançaram. E a gente tem um terror aqui violentíssimo. A gente tem a história do Max, que estava nutrindo um ódio durante 14 anos atrás das grades contra o cara que deveria ter defendido ele de trás das grades, o Sam, que é defensor público, e ele não se lixou nem um pouco pro cara. E agora, livre, o Max vai atrás do Sam. E o Sam tem aquela família no estilo margarina, sabe? Então a gente vai acompanhar exatamente essa história de vingança, ódio e muitas outras coisas. Eu tô bem curiosa porque muita gente fala super bem dessa história, então vamos ver o que vai acontecer. O terceiro lançamento é Big Baby, então se você já leu Black Hole, com certeza você vai amar esse daqui. E a gente vai ter a história do Big Baby, que é aquele fã de quadrinhos norte-americano que vive no subúrbio nos anos 80. E a gente vai ter 4 histórias diferentes e uma delas vai ser meio que um prelúdio pra Black Hole. Então aqui a gente vai acompanhar diversas coisas sobre amadurecimento, aceitação, enfim, eu tô curiosa sim. Pra quem estava esperando finalmente a conclusão da série Nunca Jamais, esse momento é seu. Esse momento chegou. O terceiro livro vai ser publicado pela Galera Record. E assim, eu já falei sobre esses 3 livros aqui no canal há bastante tempo. Eu amei o primeiro, amei o segundo, mas o terceiro foi daquele jeito. Sabe? Que, ó, pra você ter ideia, a avaliação da Colleen Hoover é de 1 estrela no Goodreads. E ela que escreveu o livro. Se Eu Fechar os Olhos Agora é o relançamento de um dos livros do Ednei Silvestre, lançado anteriormente em 2010. E esse provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou ler dele, porque eu fiquei apaixonada pela sinopse. A gente vai ter uma história que se passa no interior fluminense e se passa ali em 1960, onde 2 jovens de 12 anos acabam encontrando o corpo de uma mulher mutilado na beira de um rio. E eles vão e avisam a polícia, só que a polícia começa a tratar eles como suspeitos. E tipo, eles são meninos de 12 anos. E eles só não se tornam suspeitos porque o marido acaba confessando esse crime e a gente vai acompanhar exatamente o que ocorre nessa história. Aparece um cara que era ex-preso da ditadura Vargas e a gente vai ver várias coisas acontecendo. Eu fiquei muito curiosa porque pela sinopse a gente vai ter uma história que fala sobre racismo, maus tratos, violência contra a mulher. Então assim, fiquei muito curiosa sim, e se você já leu, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Oblivion Song, Canção do Silêncio, é o tipo de história que eu preciso ter nas minhas mãos, porque aqui a gente tem um momento em que 300 mil pessoas desapareceram na Filadélfia sem explicação. Eles foram pra uma nova dimensão onde o pessoal chama de Oblivion. E existe um cara que conseguiu construir uma tecnologia totalmente instável pra visitar Oblivion. Então ele vai pra lá e enfrenta monstros, porque lá tem monstros e coisas bizarras e seres abomináveis, e ele tenta ajudar os sobreviventes, tenta resgatar sobreviventes, só que tem dias que as visitas dele são infrutíferas e a gente não sabe exatamente o que ele tá buscando, por que ele está se arriscando indo pra essa nova dimensão, essa outra dimensão. E é do mesmo criador de The Walking Dead. Nova dimensão, seres, que é? Dear Evan Hansen é o tipo de musical da Broadway que eu conheço muita gente que é apaixonado de corpo e alma por essa história. E agora eu vou descobrir o motivo dessa paixão com o livro Querido Evan Hansen, onde a gente vai conhecer
conhecer a história do Evan Hansen e ele vai acabar escrevendo cartas, sendo encorajado pelo médico a escrever cartas pra si mesmo, e uma dessas cartas acaba parando com o Connor, que é o cara mais encrenqueiro da escola, porém ele acaba se suicidando. Então a gente vai perceber que a família do Connor acha que o Evan Hansen é o melhor amigo dele e vai acontecer várias coisas ali, e a gente vai acompanhar uma história que fala sobre solidão, sobre perdão, sobre muitas outras coisas, e eu estou louca para conhecer. Se você já conheceu o Evan Hansen, me conta aqui nos comentários que eu tô muito curiosa. A editora Aleph vai lançar História da Bruxaria, onde vai ter uma pesquisa muito completa sobre o tema, então se você gosta aí de bruxinhas, desse tema mais completo, complexo e mais aprofundado, digamos assim, a gente vai ter um livro que vai começar ali desde a origem até a sua transformação nos tempos modernos, o que aconteceu, então vai muito além dos contos de fada, das histórias e dos filmes de bruxas que a gente tem, então eu fiquei bem curiosa porque é um tema que me chama até a atenção, mas eu nunca parei pra pesquisar de fato, conhecer melhor, então talvez eu tenha me interessado bastante por esse livro também. Garoto Devora o Universo é o tipo de livro que tem uma sinopse bem louca, e eu gosto de sinopse louca, então tá tudo bem. E a gente vai conhecer a história do Eli. Ele não conheceu o pai, a mãe dele tá presa, o padrasto, ele é vendedor de heroína, e o cara que é meio que responsável por ele é um dos maiores fugitivos do país. Ele é tipo recordista de fugir de prisão. Olha que maravilha, né? Só pra não dizer o contrário. E ele tem um irmão mais velho que é um gênio, e ele acabou fazendo um voto de silêncio, então a gente não sabe o que tá acontecendo. Só que o Eli, ele quer ser um cara bom, ele quer descobrir o que é ser bom. Só que tudo na vida dele faz com que as coisas aconteçam ao contrário. Então é basicamente essa informação que a gente tem na sinopse. Mas cara, olha a sinopse que a gente tem e eu fiquei assim encantada, porque eu quero descobrir o que o Eli vai fazer pra ter uma vida melhor, pra ser uma pessoa melhor, digamos assim. Eu acho que o nome desse livro vai ser Artemis, não tenho certeza. Mas esse livro é do mesmo autor de Perdido em Marte, que eu simplesmente amei a história, porque é uma narrativa divertida, o cara é extremamente sarcástico, então eu amo, e a gente vai ter uma história muito interessante que se passa nesse lugar que é Artemis, ou Artemis, onde a gente tem a Jess, e ela não é a mocinha, ela não é a heroína, ela é apenas uma contrabandista. E viver nesse lugar é muito difícil, porque não é fácil pagar o aluguel, não é fácil viver, e ela acaba encontrando um crime perfeito onde ela vai poder viver bem. Só que ela entra de cabeça numa conspiração para dominar esse local, então a gente vai acompanhar a história dela. Como eu disse, eu espero muito sarcasmo, ciência e humor do jeito que o autor consegue escrever, e escreveu também Perdido em Marte. Bom, esses são alguns dos lançamentos que a gente vai ter em abril. Se você se lembrou de algum, se você tá sabendo de algum que eu não falei aqui, deixa nos comentários antes de você ir embora pra gente ficar super atualizado com os lançamentos. Não esquece também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e a gente continuar conversando sobre livros. E também deixa seu joinha porque ajuda demais, e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!